Grande abraço para você, ligado na Rádio Esporte MS, nos sites parceiros. Papo de Esporte na Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Estou com o presidente da Federação, Francisco Cesar de Oliveira, que vai bater um papo conosco a respeito do Estadual 2020 e do ano de 2019. Comigo estão Odair Martimiano, Cláudio Severo. Presidente, primeiro agradecer a sua participação e dando a cara para bater após mais um ano de competição. Tudo bem? Sem dúvida, eu acho que essa é a nossa missão, né? Estamos na expectativa de ser um grande campeonato, mesmo porque nós sabemos das possibilidades, em breve, de nós poder contar com apoio, com patrocínio, que nós estamos em busca. E agradecer mais uma vez a você, Tiago, ao Odair, ao Severo, os demais que não se encontram aqui, que fazem parte da equipe do Esporte MS, dizer que o futebol do Mato Grosso do Sul só tem a agradecer, porque vocês têm sido, nos últimos meses, no último campeonato, a equipe que tem buscado, com muito sacrifício, com o sacrifício de toda a equipe, com o sacrifício do Severo, buscar mandar para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil as informações das nossas competições. Agradecer e iniciar dizendo para você que eu estou aqui exatamente à disposição de vocês para que nós possamos, de uma vez, tirar essas grandes dúvidas, esclarecer algumas mudanças, algumas adequações que foram feitas e partimos para 2020 esquecendo o passado. Presidente, antes da gente falar do Estadual 2020, como o senhor falou do passado, 2019, dito pelo senhor mesmo, talvez tenha sido um ano difícil de organização, de gestão, e o senhor tem usado muito essa palavra, gestão dos clubes. 2019 é um ano para se passar a borracha e tudo que não deu certo realmente tem que ficar para trás? Sem dúvida, eu acho que o que não deu certo e os dirigentes terem consciência daquilo que não deu certo para o futebol do Mato Grosso do Sul, daquilo que não deu certo para cada equipe individualmente se falando, e para aqueles que tiveram algumas decepções, como a federação, no sentido de alguns patrocinadores, e que nós tenhamos agora o compromisso de errar menos. Errar, somos passivos de erro, mas errar menos porque o futebol do mundo e do Brasil não aceita mais amadorismo. Nós estamos a cada dia procurando profissionalizar os nossos dirigentes, dando a eles condições, assessoria por parte das equipes da federação. E eu acredito que nós quase perdemos esse ano, né? Uma vaga no ranking. Com isso, nós teríamos um grande prejuízo. E esse prejuízo foi conseguido, graças a Deus. Estamos aí começando um campeonato com 2 vagas na Copa do Brasil, 2 na Série D e a Copa Verde garantida. Então, acho que é isso. Nós temos que fazer um plano de Mato Grosso do Sul, do futebol de Mato Grosso do Sul. Não podemos mais, né, ficar nessa expectativa como estamos hoje, com a equipe do ABC, União ABC, que vai para uma Copa São Paulo, uma Nova Andradina também que vai para uma Copa São Paulo, e que nós temos que mostrar nessas competições as qualidades do futebol de Mato Grosso do Sul. Antes de abrir para o Odair e para o Cláudio Severo, presidente, a gente tem recebido, nós da rádio, muita reclamação do torcedor, principalmente pelas mudanças que ocorrem abruptamente. A gente entende que a federação tem a parte política que faz com os clubes e o torcedor já entendeu que a federação tem procurado atender os clubes da melhor maneira que os clubes necessitam. Porém, o torcedor está incomodado, está aborrecido com mudança de jogo, inversão de mando. Nós tivemos, lamentavelmente, situações de ameaça, inclusive a funcionário de federação, feito por um dirigente, dizendo que ia mandar prender. Tivemos, infelizmente, no último final de semana, a situação de racismo, agressão dentro de campo. Presidente, essa organização precisa melhorar. Como que está sendo a conversa da federação com os clubes para que o torcedor não seja prejudicado nessa parte? Nós temos que cumprir o Estatuto do Torcedor, porque, na verdade, o papel da federação é organizar um campeonato. E esse campeonato é um campeonato que é dirigido pelas nossas equipes. Eles que colocam na mesa as situações de cada clube, e nós temos que procurar
fazer uma adequação dentro do próprio Estatuto do Torcedor. Eu acho que o torcedor de cada cidade, o torcedor do futebol do Mato Grosso do Sul, realmente estão correto, porque nós não temos mais como fazer adaptações depois que se define, depois que uma tabela está aprovada, depois que um regulamento está aprovado. As regras são iguais para todos. Mas, mais uma vez, eu quero aqui até pedir desculpa, porque no início do nosso primeiro encontro eu disse que nós não começaríamos um campeonato sem que tivéssemos todos os estádios prontos, laudos aprovados, e, mais uma vez, nós vamos ficar na mão do Ministério Público, porque, faltando 30 dias para o início do campeonato, nós somos obrigados a encaminhar para o Ministério do Esporte e para a promotoria de cada cidade que autoriza ou não os jogos. São 30 dias, e esses 30 dias praticamente já está prestes a ser encerrado, e nós estamos aguardando aí a vinda dos laudos. Como hoje estamos com um campeonato com 3 estádios devidamente aprovados, prontos, e chamamos a responsabilidade de todos os demais presidentes. Mas são estádios, lamentavelmente, que é de propriedades dos municípios, de cada equipe representando aqui. Mas eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro esse início do campeonato. Os laudos, todos eles estão em andamento para serem concluídos. Isso depende de avaliação de bombeiro, da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária, do CREA. E isso daí pode ter certeza que nós vamos começar um campeonato com todos esses laudos prontos. E se não tiver, a federação vai chamar para a responsabilidade e nós vamos marcar os jogos, mesmo porque não temos datas, vamos mandar os jogos nos campos onde estão todos eles habilitados a participar do futebol profissional. Odair Martimiano está comigo, assim como o Cláudio Severo. Tudo bem, Odair? Tudo bem, Thiago. É um prazer estar aqui ao lado de vocês, na presença do presidente Francisco Cesar. Presidente, eu queria voltar um pouquinho ainda em 2019, queria que o senhor fizesse uma análise. O que a federação errou que não pode errar em 2020? Eu não diria que nós erramos, Odair, porque as nossas ações são em consequência daquilo que acontece dentro de um planejamento que antecede os 10 dias, onde a lei nos autoriza que nós possamos fazer algumas alterações, tá certo? E as alterações que foram feitas, foram todas elas feitas para que nós pudéssemos cumprir com o nosso calendário, que é pré-estabelecido, vocês sabem, pela CBF, que nós não temos um segundo a mais daquilo que foi proposto. E, às vezes, no decorrer do nosso campeonato, aparecem alguns fatos novos. A consciência que eu tenho como presidente de toda a nossa equipe é de que tudo foi feito para não ter nenhum prejuízo para as nossas equipes. Disso eu tenho certeza, tenho absolutamente convicção, vocês são testemunha disso, que tudo foi feito para que nós pudéssemos realmente terminar o nosso campeonato. Não foi erro. Nós tivemos que começar um campeonato praticamente com 1 ou 2 estádios liberados, o que esse ano nós já evoluímos, né? E estamos aguardando que os nossos presidentes realmente se conscientizem disso. Nós temos falado com os prefeitos, temos falado com os ministérios públicos, e nós estamos fazendo tudo para que, quando nós dermos a largada no dia 22, nós não tenhamos que, mesmo porque não temos tempo, né? Nós não temos tempo, nós temos que começar um campeonato dia 22 e terminar, né, com data pré-estabelecida pela CBF. Cesário, nós tivemos um marco triste, né, que empobrece o futebol não só do Mato Grosso, mas do Brasil, que é a questão do portão fechado. Primeira vez na história do estado que um campeão não teve o seu torcedor, não teve o torcedor adversário. O Maracaju subiu e não teve com quem comemorar. E a gente tem a tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense com algumas lacunas sem estádio. Por que a federação já não designou os jogos, principalmente da primeira rodada, para onde tem laudo? Exatamente. E nós fizemos o nosso atendimento faltando os 45 dias para o início do campeonato. Naquela oportunidade,
nós temos o laudo de Ponta Porã, nós temos o laudo do Aquidauanense, nós temos o laudo do Costa Rica. A minha proposta, depois que eles se reuniram, fizemos uma reunião do Conselho Técnico, reunião daqueles dirigentes que livremente poderiam vir participar, nós fizemos a reunião e eu pré-estabeleci para o meu vice-presidente Marquinhos, que é o coordenador da competição, que colocasse os estádios a definir. Porque a partir desse momento, nós temos 10 dias antes para realizar-se uma partida, é que nós vamos saber quais são os estádios que nós estamos disponíveis. Aí nós temos que fazer adaptações de data, de horário, porque vocês, onde compreender, o torcedor, vocês, quem nos assiste, de que se nós usarmos um critério de quem não está com laudo exatamente nessa data, que ainda tem um espaço, a lei permite que nós possamos conduzir a situação de um time nosso até 30 dias antes estar com seus laudos, nós poderemos correr um grande erro e abrir uma lacuna, Tiago, para que a equipe vá no Tribunal de Justiça, entre e automaticamente nós vamos ter que trazê-lo de volta. Aí complica, bagunça o nosso campeonato. Quanto ao episódio de Maracaju, você sabe, eu estou aqui esses anos, eu nunca permiti de trazer um árbitro de fora, eu nunca permiti de fazer um portão fechado, isso é uma demonstração de incompetência, mas naquele exato momento, nós não tínhamos um campo a não ser o Nova Andradina e a não ser Ponta Porã. Inclusive, quando eu estava viajando, quando eu cheguei aqui, tinha uma proposta de fazer aquele jogo em Ponta Porã, que, assim, bem claramente, é uma inversão de mando de jogo, isso é crime. Eu tive que tomar decisões administrativas, proibir, determinei que não fizesse isso, e o presidente do Maracaju não me ofereceu nenhuma outra opção, que a federação tentou levar esse jogo para o Rio Brilhante, no Águia Negra. Eu tive todo o apoio do prefeito Nonato, quero agradecer de público, ao presidente Elie, mas o tempo foi muito escasso, mesmo porque os times já tinham pré-elaborado que aquele jogo seria o último, os jogadores já estavam todos com mala pronta para ir embora após o jogo, e a federação, a revelia da nossa vontade, foi autorizado pela promotora pública a realização do portão fechado. Foi um quadro, um episódio, eu diria assim para você, na história do futebol de Mato Grosso do Sul, não foi nesse ano, mas tivemos que fazer isso até por uma questão de garantia para os jogadores que tinham seus contratos e tinham suas obrigações de ir embora após aquela data. Presidente, 2020 chegou, o campeonato está aí. A tabela que consta só tem um jogo na primeira rodada. Por que só um jogo e não os 5? Os 5 normalmente que teria que ter. São 10 times, 5 jogos, só consta um jogo na primeira rodada. Isso é uma pergunta que chegou para a gente, até de técnicos, diretores de outras equipes. Na verdade, Odair, nós tivemos que fazer isso, eu vou explicar para você. Vamos tentar fazer uma bela festa nessa abertura, né? Porque a proposta da federação, para o início do campeonato, nós queríamos fazer o campeão da A, que é o Águia Negra, contra o campeão da B, que é o Ponta Poranense. Essa era a nossa proposta de fazermos a abertura oficial lá em Ponta Porã. Mas é um jogo à noite, lá não existe a mínima chance de fazermos isso. Aí o presidente do Águia e o presidente do Aquidauanense, por estarem praticamente com as suas equipes já muito mais avançadas do que os outros participantes, eu pedi para que nós fizéssemos essa abertura no dia, até para atender os nossos compromissos com a TV Morena, que vai para... E eu fiz uma das coisas que eu pedi também para os nossos dirigentes, para os nossos membros do Conselho Técnico, que nós não tínhamos como fazer um jogo com as equipes de Campo Grande, certo? E quando se fala em fazer alguma coisa que venha, não digo ajudar, venha fazer alguma declaração para o operário, para o comercial, os dirigentes do interior não aceitam de forma nenhuma ficar fora dessa proposta. Então, nós fizemos um jogo oficial,
para realizarmos a abertura oficial. O Operário Comercial, até exato momento, não tem um estádio definido, estamos aí correndo atrás. O estado das Moreninhas, eu diria que está bastante avançado, para que nós possamos começar a fazer os jogos dos mandos do Operário Comercial em Campo Grande. O nosso Morenão, na terça-feira, nós vamos ter uma reunião praticamente definitiva, onde vai estar presente todos vocês, que eu espero que já tenham sido convidados, lá na promotoria. Vai estar o governo do Estado, vai estar a Universidade Federal, que são as partes que hoje estão buscando solucionar definitivamente a situação do Morenão. Estarão lá eu, como presidente da federação, e os meus 2 representantes do futebol de Campo Grande, que é o Operário Comercial, para que nós possamos realmente, definitivamente, buscar uma solução mais urgente possível para liberar o Morenão. A questão dessa adequação, vocês, torcedores, podem ter certeza de uma coisa, foi para que nós pudéssemos, pelo menos, ter, dentro da lei, a oportunidade de apresentar para a sociedade uma tabela, mesmo eu observo que esqueceram na digitação de pôr a definir, mesmo por essa situação. Vamos supor, até dia 22, vocês vão ter 100% certeza onde serão realizados os nossos jogos, porque não tendo o estado da individual das nossas equipes, a federação já vai, 10 dias antes, já fazer essa adequação e definir a tabela até o final do ano. Presidente, a gente não vai debater a questão da importância histórica de Operário Comercial, que são os ícones do nosso futebol. Não vamos debater isso, mas o senhor não acha que o senhor passou, as imagens da TV Federação ficou claro para o torcedor, o quanto foi deselegante durante o arbitral, quando a federação quer cumprir a lei em relação a salários, e o presidente do comercial foi contra, e teve também essa situação do jogo em Aquidauana, que o Operário não quer ir. Não falta também os clubes serem mais parceiros do senhor, porque o senhor dá muito a cara para bater, principalmente pelos times da capital, e às vezes eles não dão tanto essa cara para bater como o senhor faz? Não, Tiago, eu diria assim para você, o comercial e o Operário, nós não temos que discutir a importância deles no futebol de Mato Grosso do Sul, e todos os outros demais participantes têm consciência disso. Apenas nós não vamos entrar, e é difícil de você qualificar a postura de um presidente, a postura do outro presidente, mas eu sempre digo a eles, não saiam daqui levando nenhuma dúvida, porque eu vou estar sempre em defesa daquilo que vocês escreverem no regulamento, daquilo que vocês assinarem, vocês vão cumprir sim. A federação não vai abrir mão de que vocês sejam, dentro daquele compromisso, o homem que assume dá uma assinatura no regulamento, que esse regulamento seja, pelo menos, tentado ser mudado durante uma comissão. Isso a federação não abre mão. Mas existe, sim, dentro de cada um, aquele espírito da sua defesa, do seu ego, da defesa do seu patrimônio, da defesa da sua liderança, da defesa daquilo que ele se propõe a fazer. Porque se você começa um campeonato com 10 equipes, nós sabemos que só 2 vão chegar numa final com possibilidade de participar de uma Copa do Brasil, de uma Série D, de uma Copa Verde, está certo? Então isso é muito estudado, carinhosamente, porque todos entram com as mesmas bolas, com as mesmas regras do futebol, e aí, a cada passo que a gente vai no decorrer do ano, nós não temos poder de interferir na administração de cada um deles. Nós temos, sim, a obrigação de aconselhar, de mostrar o erro, de mostrar o acerto e de estarmos juntos, lado a lado, para que nós possamos fazer um grande campeonato. Aquele episódio do regulamento, o único avanço que teve, Tiago, é que no regulamento, o nosso vice-presidente, Marquinho, ele fez a interpretação dele, da lei. E ele deixou isso claro até para que o leitor, para que o desportista pegasse um regulamento e entendesse dessa forma. O presidente do Operário, do Comercial, naquela oportunidade, entendeu que aquilo lá era uma agressão. E essa agressão, eu interferi e falei o seguinte, nós vamos, na verdade,
tirar a redação desse artigo e vamos vir citando a lei. Aí vai dificultar um pouco mais para o leitor, mas não vai mudar nada do resultado final, do objetivo final que a lei diz, né? Isso aí nós já estamos preparando, já foi implantado um sistema no Brasil, não foi só no Mato Grosso do Sul, que a partir de janeiro todo o sistema vai ser integrado na CBF, o Brasil inteiro, o futebol inteiro de todas as federações do Brasil, e que tudo vai passar pela federação. Então, contratos que ele mandaria, documentação, e tudo isso vai ser público, nós estamos fazendo um convênio a nível de Brasil, nós estivemos lá agora no Rio fazendo essa proposta. Vamos imaginar, tudo que se trata de um contrato de jogador, tudo que se trata de uma história da vida do jogador e tudo que se trata do compromisso trabalhista, isso vai estar tudo integrado. Então, quando chegar na federação dirigente, automaticamente a carteira de trabalho do jogador, a documentação dele, a história dele vai estar ali e só vai ser homologada a inscrição de um jogador, o registro de um jogador, após a análise do sistema do Ministério do Trabalho e do sistema dos cartórios, enfim. Então, acho que nós estamos tendo um grande avanço. Odair, pergunta final do nosso Papo de Esportes. Agradecer sempre a presença e a disposição do presidente em falar conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho só sobre as nossas duas equipes que vão estar no Brasileiro, Copa do Brasil e Série D, né? A federação tem algum plano de poder ajudar, de poder... sabemos que hoje ia ter o estádio de Aquidauana ia passar por uma reforma. Não teve, né? Parece que o campo de jogo vai ter a arquibancada, alguma coisa. A federação já foi analisar o estádio? Como que é essa visita? Passa pela federação ou passa pela CBF direto? Daí nós somos parceiros, não é só do Aquidauanense. Vocês me conhecem, sabem com o meu trabalho, com os meus filiados. Eu sou aquele, na alegria, a festa deles, né? E nas situações de cada um deles, ele sempre conta com o presidente Cesário, com amigo, com parceiro. Vocês sabem disso, vocês são presença disso. O presidente do Aquidauanense, ele está muito feliz. Primeiro que nós reconquistamos, durante esse período de incertezas do ranking, nós reconquistamos a nossa vaga. E ele estava ansioso, triste, aborrecido, assim como a federação, o futebol, assim como também a cidade aquidauanense. Ele está muito feliz. Conversei, estive ao Rio de Janeiro, né? Eu tive que vir porque eu tinha um compromisso aqui em Campo Grande ontem, mas deixei lá o vice-presidente Marquinhos para acompanhar os sorteios, para acompanhar toda aquela situação que se prepara para uma Copa do Brasil e a Série D possivelmente em breve também. O Sr. João sabe que ele conta com parceiro, Aquidauana sabe que ele conta com parceiro, assim como a Águia Negra também. A única coisa que talvez vocês vão sentir esse ano, talvez seja uma cobrança maior da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, porque nós não podemos mais ficar nessa, participar de uma Copa do Brasil e fazer só um jogo. Nós precisamos sair disso, nós precisamos avançar. Nós precisamos fazer uma grande Série D. Então, a Federação de Futebol está procurando, sim, sempre procurou. Agora, nós somos limitados, né? Nós não temos renda, nós não temos com que contar hoje, a não ser com a receita da CBF, né? Mas eu quero aqui dizer para você que existe um grande projeto aí, estamos em andamento, torcemos para que isso realmente dê certo. O governo do Estado, na presença, sob a liderança do Carlos Alberto, tem nos dado uma possibilidade, nós temos um grande pool, né, para ajudar os nossos clubes. Agora, fazer futebol, conseguir patrocínio, sem o Morenão é muito difícil, porque o Morenão representa o templo do futebol de Mato Grosso do Sul. E a partir do momento que nós pudermos fazer a utilização do Morenão, pelo menos que está liberado hoje com quase aproximadamente 17 mil torcedores,
nós precisamos resgatar isso. Nós temos que trazer de volta grandes jogos, fazer grandes jogos, grandes promoções, para que o torcedor volte a frequentar os nossos estádios. E esse é um objetivo principal da federação esse ano, com os nossos parceiros. Resgatar o futebol do Mato Grosso do Sul, fazendo grandes eventos e trazendo de volta o torcedor. Cesário, da nossa parte, mais uma vez, o agradecimento. Aliás, você sempre nos atendeu e dessa vez você pediu para esclarecer essas questões das tabelas. É óbvio, tem muito mais perguntas que o torcedor vai mandar, a gente vai gravar e depois vamos soltar na rádio durante a programação. Mas eu queria que você dissesse para o torcedor que tanto espera pelo seu time, mas ele tem esperado de uma maneira diferente, mediante os últimos acontecimentos. Ele espera um time mais organizado, um time que pague em dia, um time que não tenha notícias de má gestão ou má organização sendo divulgadas. E acho que o torcedor acordou para essa parte, e o senhor dizia, sempre fez questão de deixar, e falava com orgulho, que os atletas gostavam de vir para cá. E hoje em dia a gente meio que perdeu isso. O que o senhor pode dizer para o torcedor que espera um campeonato melhor, uma organização melhor e uma condição melhor em 2020? Eu acho que o torcedor é a razão de nós fazermos. Então, você, torcedor, independente das cores do seu time, nos ajude. Venha, junte-se a nós, junte-se à equipe de vocês, se unam, vamos nos ajudar, O objetivo principal do futebol do Mato Grosso do Sul é nós resgatarmos aquilo que nós perdemos. Perdemos, independente de cores dos nossos times, nós perdemos. Mas nós precisamos de você. Pode ficar tranquilo, fale com vocês, me convoque, faça as perguntas, onde quer que eu esteja, me permita que eu responda, que eu fale, explique, e quando tiver uma oportunidade de nos ajudar, que nos ajude também. Né? Eu acho que vocês são os principais responsáveis por tudo isso, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande campeonato. Tá aí, presidente da Federação Francisco Cesário, fechamos a temporada, o Águia Negra é campeão da Série A, Ponta Poranense campeão da Série B, União campeão do Sub-19, o Grêmio Santo Antônio campeão do Sub-17, do Sub-15 e do Sub-13. O Sub-15 foi da SERC, o feminino também é da SERC, vai ser o representante nosso no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Rádio Esporte MS, programação aí, tem papo de esporte, o Regional Esportes, o podcast Futebol é a Nossa Paixão e o Mundial. Flamengo é o representante do Brasil. Fique ligado com a gente. Obrigado, galera. Até a próxima.